paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais uma live nesta madrugada. É o grande clamor da madrugada e também a poderosa campanha: não tereis que lutar contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. Essa poderosa campanha é uma campanha de batalha espiritual, em que iremos clamar a Deus para que, pelo sangue de Cristo, o nosso Deus venha destruir com os planos do diabo, destruir com todas as obras do mal, libertar vidas cativas, aprisionadas pelo maligno. Mas primeiro iremos meditar na palavra de Deus. Vamos meditar na palavra. É muito importante a meditação na palavra do nosso Deus. Deus, Ele quer falar conosco através da sua santa e gloriosa palavra. Vamos juntos meditar na palavra de Deus. O tema da nossa meditação, o tema da meditação dessa madrugada é o culto a Deus. Vamos iniciar meditando na palavra de Deus que está em Mateus, capítulo 21, versículos 12 e 13. Mateus, capítulo 21, versículos 12 e 13. Vamos meditar na palavra do Senhor. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou a todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Neste texto, vemos o Senhor Jesus agindo de uma forma em que ele não se agradou, porque não era correto mesmo estarem ali vendendo, trocando no templo, que é a casa de Deus, lugar de adoração. O Senhor, Ele também diz na sua palavra para guardarmos os nossos pés quando entrarmos em sua casa, guardarmos os pés quando entramos no templo. E também, o que é muito importante, nós não deixarmos de entender que quando estamos no templo, entramos no templo para prestarmos um culto ao Senhor, nós temos, a partir daquele momento que chegamos à casa de Deus, entramos no templo, lugar de adoração, lugar de culto ao Senhor, lugar em que iremos louvar ao Senhor. A primeira coisa ao entrar no templo é reverenciarmos, termos reverência, porque estamos entrando na casa de Deus. Guardar os nossos pés e termos cuidado, porque não é um lugar comum, mas sim é a casa do Senhor. Podemos nos lembrar citando Jacó. Quando Deus se manifestou a Jacó, ele falou o quão terrível é este lugar. Esse lugar é o lugar em que Deus habita e eu não sabia. E ele pegou aquela mesma pedra que ele havia usado como travesseiro, levantou, colocou aquela pedra e deu àquele lugar o nome de Betel, que significa casa de oração
casa de Deus. E Jacó lhe disse: ó quão terrível é este lugar. Esse lugar não é outro senão o lugar no qual Deus habita. Deus, a casa de Deus, nós temos que entender que não é um lugar comum, mas sim um lugar onde deveremos, em primeiro lugar, termos reverência guardando os nossos pés, porque é a casa de Deus. E quando entramos na casa de Deus, vamos cultuar a Deus, é para cultuar, é para adorar ao Senhor. Temos a partir desse momento, em um culto que vamos realizar a Deus, estarmos com os nossos ouvidos atentos ao que Deus tem a nos transmitir, ao que Deus tem para falar conosco. Porque quando nós chegamos à casa de Deus para um culto ao Senhor, desde o momento em que nós entramos, desde o início daquele culto, desde quando inicia o culto, Deus já começa a manifestar seu poder, sua glória, Deus já começa a falar. Então temos que estar com os nossos ouvidos atentos, com o nosso coração voltado para o Senhor, para que possamos ouvir a voz de Deus desde o início do culto, porque Deus, Ele fala através da oração, a oração quando iniciamos o culto, através dos louvores, Deus fala conosco. Temos que estar atentos e também louvarmos, adorarmos ao Senhor e sempre atentos para ouvir, para entender o que o Senhor tem para nos transmitir em cada momento em que nos colocamos na presença dEle para prestarmos a Ele um culto. Temos que estar sempre atentos. E também no momento da mensagem, momento principal, momento em que Deus fala conosco através da sua santa e gloriosa palavra. Vamos agora meditar na palavra de Deus, falando ainda acerca do culto ao Senhor, da adoração ao nome do Senhor nosso Deus. Vamos falar sobre o momento em que nos colocamos na presença do nosso Deus para cultuá-lo, para adorá-lo. Vamos falar acerca da ordem no momento do culto, ordem no momento em que vamos cultuar ao Senhor. Vamos juntos meditar na palavra de Deus, você que está aí com a sua Bíblia. Vamos meditar na palavra do Senhor, a palavra do Senhor para nós, para nossa meditação. São vários versículos que estaremos meditando, mas o primeiro versículo está no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Vamos juntos meditar, para que vocês entendam no Antigo Testamento, Antigo ou Velho Testamento, quando Deus falou com Moisés acerca do tabernáculo. Quando Deus falou com Moisés acerca de como deveriam aqueles que estariam no tabernáculo oferecendo, realizando um serviço sagrado ao Senhor. Só poderiam entrar naquele tempo, no Antigo Testamento,
eram só aqueles que Deus havia separado. Mas o povo ficava do lado de fora, mas cultuando a Deus, adorando, reverenciando a Deus, porque Deus ali naquele momento ele estava manifestando a sua glória. Era um momento em que Deus ele estava também ali falando com o seu povo, mesmo que não podiam entrar no tabernáculo, mas eles sabiam que estavam ali diante do tabernáculo do Senhor, onde estava a presença do Senhor naquele lugar. E Moisés, ele falou referindo-se ao serviço sagrado oferecido a uma divindade. E podemos falar acerca disso sobre o culto de adoração a Deus. O que significa culto de adoração a Deus? Quem é a pessoa principal em um culto? Quem é o principal no culto? O principal no culto não é o pastor. O principal no culto não é aquele que irá trazer a mensagem. Não é também aquele que está iniciando o culto, adorando, louvando a Deus, porque o pastor ou aquele pregador que irá trazer a mensagem, ou aqueles que estão adorando ao Senhor, iniciando o culto, também estão cultuando a Deus. O principal no culto não é o cantor, não são os obreiros, mas sim o Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos que estar com o nosso coração e pensamento voltados para aquele que é o principal no culto, a quem devemos adorar e reverenciar. O principal no culto é o Senhor Jesus. Portanto, devemos prestar o nosso culto a Deus com ordem e decência. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, fala acerca de prestar um culto a Deus com ordem e decência, acerca de prestar um culto verdadeiro ao Senhor. Podemos ler acerca disso, sobre prestar um culto a Deus, um culto verdadeiro a Deus, um culto de adoração ao Senhor. Vamos meditar no versículo da palavra de Deus. Palavra de Deus que fala acerca do culto ao Senhor. Quantos muitas vezes perguntam como devemos cultuar a Deus? Como devemos proceder diante da presença de Deus em um culto? Por isso, estou trazendo essa meditação, para que você possa entender acerca do culto a Deus, o verdadeiro culto ao Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Como devemos prestar o nosso culto a Deus. A palavra de Deus em Romanos, capítulo 12, versículo 1, fala acerca do culto ao nosso Deus. Romanos, capítulo 12, abra aí a sua Bíblia, em Romanos, capítulo 12, versículo 1, que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo
por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Nesses versículos da palavra de Deus, falam acerca do culto, acerca de como nós devemos cultuar ao nosso Deus, acerca de como devemos prestar um culto ao Senhor. Esse texto bíblico em que o apóstolo Paulo, ele fala ao povo, aos romanos, acerca de como proceder em um culto ao Senhor, aos irmãos romanos, à igreja romana, acerca de como agir, qual o seu procedimento em um culto. E ele fala com os irmãos que o culto a Deus tem que ser um culto, ele fala um culto, rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo, ele estava falando com eles para que pudessem entender a forma que eles deveriam cultuar ao Senhor. Oferecer um culto ao Senhor como sacrifício. Não é um animal, mas o nosso corpo. Paulo estava alertando aos irmãos que seus corpos fossem oferecidos ao Senhor completamente. Isso quer dizer que ali durante o culto a Deus fosse um momento de entrega total a Deus, corpo, alma e espírito. Um culto em que fosse uma entrega verdadeira ao Senhor, que naquele momento do culto a Deus pudesse se entregar por inteiro ao Senhor, se esquecendo das outras coisas, deixando de lado outras coisas. Quantas vezes em que pessoas entram na casa de Deus e, por estar tão preocupadas com muitas coisas dessa vida, são os problemas, dificuldades, problemas no lar, problemas na família, outros problemas também, que naquele momento, no momento do culto, que é o momento de adoração, momento de louvarmos a Deus, exaltarmos ao Senhor, ouvirmos a palavra de Deus, ouvirmos o que Deus tem a nos transmitir, mas os problemas muitas vezes faz com que aquela pessoa fica com o seu pensamento lá nos problemas, nas dificuldades, as preocupações vêm impedindo de fazer uma entrega total a Deus, de se entregar por completo a Deus, para cultuar ao Senhor. E Paulo, o apóstolo Paulo, suplicando aos irmãos, para que eles oferecessem ao Senhor um culto verdadeiro, suplicando aos irmãos que seus corpos, ele disse, sejam oferecidos completamente a Deus, se sacrificando ali, oferecendo um culto verdadeiro de corpo, alma e espírito, se entregando a Deus, ou seja, todos os membros, fazendo uma entrega total, uma entrega completa, ali na presença do Senhor, para cultuar a Deus por completo. O que Paulo quis dizer é fazer uma entrega, se esquecendo de tudo, naquele momento em que estamos na presença de Deus,
somente pensarmos, aleluia, nas coisas do alto, fazermos uma entrega completa, nos esquecendo dos problemas, nos esquecendo daquilo que nos aflige, de tudo que nos preocupa. Ele disse aos irmãos, aos romanos, para que se entregassem totalmente a Deus, para oferecerem a Deus um culto verdadeiro, se derramar na presença do Senhor, se entregar ao Senhor naquele momento do culto, todas as áreas da vida deve estar debaixo da vontade de Deus, em sacrifício a Ele. E o apóstolo Paulo estava falando acerca de entrega, no momento em que estamos na presença de Deus para cultuá-lo, para adorá-lo, tem que ser um momento de entrega total. Entregarmos ao Senhor sem reservas. É isso que ele estava falando acerca de se sacrificar ao Senhor, acerca de oferecer ao Senhor a própria vida, o próprio corpo, cultuando a Deus. Não falo de sacrifício, sacrifícios, não me refiro a sacrifícios humanos, mas eu estou dizendo do sacrifício de fazer uma entrega total a Deus no momento do culto, se entregar ao Senhor, o adorando, louvando, exaltando o seu nome, meditando em sua palavra, estando atento para ouvir o que Deus tem a transmitir, deixar para trás tudo que venha nos impedir de cultuarmos ao Senhor, fazer uma entrega total ali naquele momento, porque é o momento de cultuarmos a Deus quando estamos na casa de Deus, na presença de Deus, é o momento de cultuarmos a Ele. Não é o momento de nos preocuparmos com as outras coisas, mas sim é o momento de fazermos uma entrega a Deus, o adorando, prestando louvores a Ele, prestando a Ele um culto verdadeiro. É sobre isso que o apóstolo Paulo estava falando aos romanos, estava exortando aos romanos que não estavam agindo dessa forma. Um exemplo era quando, no Antigo Testamento, voltando um pouco atrás, vamos falar um pouco sobre o Antigo Testamento, quando levavam um sacrifício para que fosse oferecido no templo, no altar de Deus, aquele sacrifício, e era colocado ali no altar, aquele sacrifício, aquele holocausto que era oferecido, ele era oferecido ali no altar, e ali aquele sacrifício era queimado, e por completo, e nada ficava, era por completo, aquele sacrifício era queimado, era oferecido a Deus ali, aquele sacrifício, e aquela fumaça do sacrifício era necessário, tinha que haver fogo para queimar aquele holocausto, queimar aquele sacrifício, para que a fumaça subisse até Deus. E não restava nada daquele sacrifício, porque tudo era entregue totalmente a Deus por completo, no seu altar, no lugar de sacrifício. E nós também, o Senhor não está referindo em sua palavra hoje acerca de sacrifícios de animais,
mas ele está falando acerca de oferecermos a ele um sacrifício verdadeiro, oferecermos a ele o nosso corpo em adoração a ele, em louvor a ele, quando nos colocamos em sua presença para adorá-lo, deixando para trás todas as outras coisas, mas nos voltando de todo o coração unicamente para Deus. Porque já diz, o culto é para quem? O culto é para o Senhor. Então o Senhor, ele quer entrega nesse culto. Entrega total, entrega completa. Podemos, lendo em Gênesis, capítulo 8, versículos 20 e 21, que fala, esses versículos diz assim: levantou Noé um altar ao Senhor, e levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar, e o Senhor aspirou o suave cheiro. O nosso sacrifício a Deus, quando cultuamos a Ele, tem que subir a Deus, tem que ter um cheiro agradável diante de Deus. O que significa isso? Quando, no Antigo Testamento, volto a dizer, o sacerdote oferecia sacrifícios, holocaustos a Deus, era queimado o sacrifício, o holocausto oferecido a Deus, porque era necessário que subisse aquela fumaça até o Senhor para ele receber. E Noé, quando ele sacrificou também, ofereceu o sacrifício a Deus, os animais, ele ofereceu holocausto sobre o altar, porque o altar era lugar de sacrifício. E o Senhor aspirou o suave cheiro daquele sacrifício, e foi recebido por Deus o sacrifício de Noé. O Senhor, ele aspirou aquele cheiro suave do sacrifício. Isso quer dizer que chegou até as narinas de Deus. Isso quer dizer que Deus recebeu o sacrifício feito por Noé e se agradou dele. E agora trazendo para nós, no sentido espiritual, acerca do culto a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, já no Novo Testamento, ele fala sobre o sacrifício a Deus. Deve ser agradável a Deus. O sacrifício que oferecemos deve agradar ao Senhor. Ele não estava se referindo a sacrifícios de animais, mas ele estava falando de um sacrifício verdadeiro a Deus, através do nosso corpo, através da nossa vida, um sacrifício que agrade ao Senhor, um sacrifício que seja recebido, seja aceito por Deus. O culto racional significa se oferecer a Deus sem reservas, mas também de uma forma voluntária, não se sentir obrigado em estar na presença de Deus o cultuando, não se sentir obrigado a tenho que estar cultuando a Deus, tenho que estar lá para adorar a Deus, tenho que estar lá para ouvir a palavra, e muitas vezes está ali, não vê a hora de tudo acabar, porque não está prestando ao Senhor um culto verdadeiro, porque não está com o coração voltado para Deus.
Oferecer um culto racional a Deus é por escolha própria. Oferecer-se a Deus em sacrifício. Oferecer-se a Deus de todo o coração, pela própria vontade, pela própria escolha. Não porque as pessoas estão dizendo que você deve cultuar, mas sim oferecer-se a Deus de forma voluntária, de coração, sem reservas, se voltar para Deus em santificação, se voltar para Deus de coração, corpo, alma e espírito. O rei Davi, quando foi buscar a arca do Senhor, o rei Davi ele se vestiu com roupas de linho, tirou as roupas usadas por um rei e vestiu-se de um éfode de linho. E o rei Davi, diante da arca, que era a presença de Deus, ele começou a cantar louvores a Deus, a glorificar a Deus. E no espírito, em espírito, ele saltava, ele dançava na presença de Deus. Ele sabia que Deus estava ali, a presença de Deus estava ali, e ele estava oferecendo louvores ao Senhor de todo o seu coração, cultuando a Deus com alegria, cultuando a Deus sem reservas. Mical, sua mulher, Mical era filha de Saul. Quando ela viu Davi no meio dos servos, das servas, saltando, glorificando, dançando, cultuando a Deus, Mical ela saiu para recebê-lo. E ela disse quando Davi chegou à sua casa para abençoar sua casa, Mical disse a Davi que ele havia se humilhado naquele dia diante dos servos, das servas. E ela disse: onde está o rei de Israel, se humilhando diante dos servos e das servas, diante de todo o povo? E ele disse a Mical, ele não estava se humilhando diante do povo, ele estava junto com aqueles servos e servas que estavam prestando também um verdadeiro culto de adoração a Deus, que estavam louvando a Deus. Ele estava no meio de um povo que estava louvando a Deus. E ele disse também: eu estou louvando ao Senhor, que me escolheu no lugar de seu pai. Davi, naquele momento, ele não estava pensando em sua posição como rei. Ele sabia que ele era rei de Israel, mas estava no trono porque Deus, acima de tudo, quem o havia colocado no trono era Deus. E ele estava cultuando a esse Deus, não pela sua posição como rei, mas ali não estava o rei Davi, mas estava o servo, estava o adorador, estava Davi prestando um culto de adoração a Deus. Estava Davi adorando ao Senhor, cultuando a Deus, oferecendo um culto voluntário e racional, louvando a Deus com seu corpo, de corpo, alma e espírito, sem reservas, no meio de um povo simples, entre servos e servas, mas Davi estava ali cultuando aquele que o havia escolhido, que o havia colocado no trono no lugar de Saul, aquele que o havia tirado ele de trás das ovelhas, porque ele era pastor, para colocá-lo no trono de Israel. Aquele que havia escolhido ele, que era o menor da casa, entre todos seus irmãos, que tinham mais aparência,
também tinham também fisicamente, olhando para os seus irmãos, para o seu porte físico, muitos achavam que eles deveriam ter sido escolhidos, mas entre os seus irmãos, o Senhor escolheu a ele, Davi, e ele estava cultuando, adorando ao seu Deus. E aquele culto prestado por Davi foi de todo o coração. Ele não estava olhando para a sua posição, mas estava ali adorando ao Deus que ele servia, oferecendo um culto ao Senhor. Ele estava glorificando ao Senhor porque a presença de Deus estava ali. E lendo, meditando nesses versículos que fala acerca do verdadeiro culto ao Senhor, de um culto racional, não podemos deixar de citar Davi, que estava ali adorando, prestando seu culto a Deus. É isso que o Senhor quer de nós, que possamos adorá-lo sem reservas, adorar ao Senhor, prestarmos louvores, um culto de louvor e adoração a Deus. Qual a diferença entre adorar e prestar um culto? Qual a diferença entre adorar ou cultuar? Vamos falar acerca dessa diferença entre cultuar e adorar ao Senhor. A palavra de Deus nos fala em Romanos capítulo 1, versículo 9. Pois Deus a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Também a palavra do Senhor fala acerca de cultuarmos, de adorarmos a Deus. Mateus capítulo 2, versículo 11. A palavra de Deus diz, leia comigo Mateus capítulo 2, versículo 11. E entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Adorar, o significado é homenagear. E analisando esses versículos da palavra de Deus, que fala que aqueles reis foram homenagear o recém-nascido. E também em Marcos capítulo 5, versículo 6, a palavra de Deus fala também, vendo, pois de longe a Jesus, correu e o adorou. E João capítulo 9, versículo 38, trata-se do caso de um cego que queria ser curado. E esse cego, ele clamava, gritava por Jesus. E quando o Senhor falou com aquele homem, disse o homem, creio, Senhor. Isso significa também uma forma de adoração. E ele não só disse isso, mas ele se prostrou diante do Senhor, o adorando. Adoração quer dizer reverenciar. Adorar foram também o que os anjos fazem.
diante do trono de Deus, o adorando constantemente o adorando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Eles estão adorando a Deus, estão prestando adoração ao nome do Senhor. E a diferença em que há sobre adorar e prestar culto, podemos ver essa diferença aqui nesses versículos nos quais estamos meditando. Adorar significa reverenciar, exaltar, e prestar culto. Diz a palavra do Senhor que prestar culto, o significado, nesse caso, o Senhor Jesus, ele diz de uma forma bem clara, que para nós não confundirmos entre servir. Então o diabo deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. O servir, quando o Senhor Jesus, ele foi tentado por Satanás, resistiu à tentação e os anjos vieram e o serviram. Servir significa prestar serviço, prover com o serviço. É nesse sentido que os anjos serviram ao Senhor Jesus. Eles serviram ao Senhor. Mas o que o Senhor está falando conosco é sobre adorarmos a Ele e nos entregarmos a Ele de corpo, alma e espírito. É isso que o Senhor está nos dizendo. Adorar é quando reverenciamos, prestamos culto ao Senhor. É quando prestamos culto, é quando estamos na casa do Senhor nosso Deus, na presença de Deus em um culto, louvando, glorificando a Deus, atentos à mensagem, ao que o Senhor tem a nos transmitir. A adoração é constante, é a nossa reverência ao Senhor. A adoração é constante, é a escolha que fazemos. Adorarás somente ao Senhor, seu Deus, e só a Ele servirá. Isso significa adoração, escolha. Quando escolhemos adorar e servir unicamente a Deus. Adorarás somente ao Senhor, seu Deus. Foi o que o Senhor Jesus disse também a Satanás, que o tentou no deserto. Adorarás somente ao Senhor, seu Deus, e só a Ele servirás, porque o diabo queria que o Senhor Jesus o adorasse. E a nossa adoração tem que ser unicamente a Deus, a reverência. Adorar como Deus é somente ao Criador dos céus e da terra. Adorar significa que devemos adorar unicamente a Deus, não a outros deuses, não às pessoas, mas sim a nossa adoração tem que ser exclusivamente a Deus. Por isso que há diferença entre adorar e prestar culto. Prestar culto é nos colocarmos na presença de Deus, louvando, glorificando, exaltando o seu santo nome. Também, no momento da palavra, estarmos atentos para ouvir o que Deus tem a nos transmitir. Mas adorar é escolher servir unicamente a Deus. Não servir a outros deuses, não servir, porque o Senhor, ele fala em sua palavra que não podemos servir a dois senhores. Ou adoraremos a um e odiaremos o outro. Servir a dois senhores não podemos.
Esse é o sentido de adorar. A escolha que fazemos de servir unicamente a Deus significa adoração. A escolha que fazemos de estarmos na presença unicamente de Deus, isso significa adoração. Quando o Senhor fala que não podemos servir a dois senhores, Ele fala sobre a escolha que devemos fazer entre servirmos a Deus ou servirmos ao pecado, entre servirmos a Deus ou servirmos a outros deuses. E quando nós fazemos a escolha de servirmos a Deus, estamos escolhendo adorar somente a Ele, servir somente a Ele. E muitos não entendem isso, o que significa a verdadeira adoração. É fazer a escolha de servir unicamente a Deus e prestar culto. Prestar culto é reverenciarmos quando estamos na presença de Deus. E um culto é cultuarmos a Ele de todo o nosso coração, de uma forma completa, nos entregarmos ao Senhor, o adorando em Sua presença, louvando, glorificando ao Seu nome, reverenciando, se inclinando diante de Deus, se prostrando. Significa prestar um culto a Deus, nos colocando na presença de Deus, adorando ao Seu santo nome, também reverenciando ao Senhor quando ouvimos Ele falar conosco na Sua palavra. Isso significa cultuar, prestar cultos ao Senhor. E também procedermos com reverência quando nos colocamos na presença do Senhor. Isso tem esse significado, é prestar cultos a Deus, cultos ao Senhor. Prestar culto a Deus é muito importante. Prestar culto a Deus, o Senhor Jesus fala acerca disso. O significado de prestarmos cultos ao nosso Deus. O culto a Deus é uma entrega total ao Senhor, uma entrega completa e voluntária a Deus, não para agradar a outras pessoas, mas sim cultuarmos a Deus de todo o coração, demonstrando o amor que temos por Ele e que queremos estar na Sua presença. Vamos nesta madrugada buscarmos a Deus através da oração. Hoje é o segundo dia da campanha Não Tereis que Lutar, nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Vamos buscar a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, clamando pelo sangue do Teu Filho Jesus, me achego a Ti, grande Deus Jeová, nesta hora de oração, nesse clamor. Meu Deus, suplico por aqueles que estão agora acompanhando essa live, pessoas no trabalho, pessoas, ó Deus, que nesta madrugada estão trabalhando, vigias, guardas noturnos. Senhor, guarda, proteja cada um, cobre com o sangue de Jesus, livra das violências, destruições. Oro também, Senhor meu Deus, por vidas que estão vagando, Senhor, vidas que estão vagando nesta madrugada, de um lado para o outro, sem paz, sem alegria, pessoas que estão nos vícios. Peço que o Senhor liberte pelo poder que há no Teu nome, Senhor Jesus, e no Teu sangue. Vidas que estão vagando, perambulando pelas ruas, mendigando, Senhor meu Deus, alcança cada um. Cobre com o sangue de Jesus, grande Deus Jeová. Meu Deus, esse clamor é também para o Senhor desfazer com os planos do diabo, planos de morte, de destruição.
com planos que os demônios estão, ó Deus, agora, Senhor, arquitetando para destruir, para acabar com essa mulher, com esse homem, com essa moça, com esse rapaz, com essa criança. Meu Deus, clamo pelo sangue de Cristo para que haja livramento. Cobre com o sangue de Cristo, ó Deus, nossas vidas, a nossa casa, a nossa família. Meu Deus, esconda nossas vidas em Ti, não deixe Satanás tocar. O Teu sangue tem poder, Senhor. Destrua através do poder que há no Teu nome, no Teu sangue, com a macumba, com o feitiço, com a bruxaria, a magia negra, o voodoo, todos os trabalhos das trevas, todas as obras do diabo. Meu Deus, clamo pelo sangue de Cristo, para que o Senhor destrua. Sim, meu Deus, destrua com todas as obras das trevas, trabalhos que fizeram para destruir as vidas. Meu Deus, quantos trabalhos que foram mandados, que foram feitos para causar morte. Há poder no Teu sangue, Senhor Jesus, para desfazer. Trabalhos feitos para causar miséria, impedimento, para pessoas, Deus, perderem o emprego, para pessoas, Senhor, meu Deus, casais, chegarem à separação, pessoas que fizeram obras de macumbaria, para tirar, meu Deus, aquele homem de casa, para ele se separar da sua esposa, pessoas, ó Deus, que estão querendo acabar com o casamento da outra, só porque, meu Deus, querem se relacionar, ó Deus, com aquela outra pessoa. Mas clamo agora pelo sangue de Cristo, meu Deus, destrua com essas obras do diabo, com a macumba, o trabalho de magia negra, feito para acabar com o casamento dessa pessoa, feito para destruir esse homem, essa mulher, essa moça, esse rapaz, para destruir crianças. Mas no Teu sangue, Senhor Jesus, há poder para destruir com as obras do diabo. Meu Deus, clamo nesta madrugada pelo sangue de Jesus, o Cordeiro Santo que venceu. Meu Deus, o Teu Filho que venceu a morte, que venceu o inferno, foi clamando pelo sangue de Cristo que os anjos também venceram a batalha no céu. Meu Deus, clamo pelo sangue de Cristo, porque é só através do sangue de Cristo que iremos vencer. É pelo poder que há no sangue de Cristo que as obras do diabo serão desfeitas, serão destruídas. Senhor, cobre com o Teu poderoso sangue, Senhor Jesus, nossas vidas. Cobre com o Teu sangue a nossa casa, a nossa família. Meu Deus, suplico agora, pedindo a proteção, o grande livramento pelo sangue do Cordeiro. Meu Deus, suplico. Nesta hora de oração, unja, Senhor, com o Teu sangue, Senhor, peças de roupa, unja as chaves, Senhor. Ó Senhor, essa água, consagro a Ti essa água, unja com o Teu sangue essa água, transforma ela, Senhor, em um remédio, para que haja cura, para que haja libertação. Sim, Senhor, transforma essa água em um remédio. Oricanta súbia, unge, Senhor, essas peças de roupa com o Teu sangue, para que quando a pessoa vestir, receba a libertação, receba a cura. Ó Senhor, nesta madrugada, peço, vai de encontro com vidas que o diabo armou o laço para destruir, através de assassinatos, através, Senhor, meu Deus e meu Pai, de acidentes, um mal súbito. Senhor, pessoas que estão se sentindo, Senhor, meu Deus, estão passando mal nessa madrugada, porque Satanás, ó Deus, está tentando matar, destruir. O sangue de Jesus tem poder. Meu Deus, não permito que o diabo está planejando essa pessoa, Senhor, meu Deus e meu Pai, que nesta madrugada está se sentindo mal. Senhor Jesus, cobre essa vida com o Teu sangue. Repreenda esse demônio, Senhor, que quer destruir essa pessoa.
quantos que o diabo está planejando destruir enquanto estão dormindo. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Cordeiro Santo e bendito, pelo sangue que o Senhor verteu no Calvário, destrua com as obras do diabo, liberta as vidas cativas, vidas que o diabo tem oprimido, meu Deus, vidas que o diabo tem perturbado. Teu sangue tem poder, Cordeiro Santo, Cordeiro bendito que venceu por nós. No teu sangue, Senhor Jesus, há poder. Joga os demônios por terra. Ori, canta, labaia, vença por nós essa batalha, essa guerra. Senhor, apresento a ti crianças. Quantos apresentando crianças, Senhor, da família. Quantos orando pelas crianças. Pais agora orando. Senhor, tios orando. Também avós clamando, apresentando as crianças. Eu também intercedo, Senhor, por essas crianças que essa pessoa da família está apresentando. Cobre com o teu sangue, Senhor Jesus. Também apresento as crianças da minha família também. Cobre com o teu sangue. Ó Deus, dá para as crianças, sim, o livramento, Deus, pelo sangue do Cordeiro. Livramento das pestes, pragas, violências, destruições. Senhor, esse jovem, Senhor, que necessita da libertação, pelo teu sangue, liberta, Senhor, esse jovem, liberta, Senhor, esse jovem que está nos vícios, Senhor. Ó Deus, esse jovem que o diabo quer destruí-lo nos vícios, livra, Senhor, da overdose. Ó Deus, visita esse jovem, cobre esse jovem com o sangue de Cristo, meu Deus. Jovens que saíram de casa e que mães, ó Deus, os pais em desespero, famílias em desespero, porque esse jovem deixou a casa, deixou a família, essa pessoa não tem mais notícia. Senhor, teu sangue tem poder. Quantos agora orando, Senhor, pedindo que o Senhor visite, alcança aqueles jovens, tenha misericórdia, meu Deus. Tenha compaixão, liberta, transforma. Quantos, ó Pai, pedindo oração por pessoas que estão nos presídios, apresento a Ti, Senhor, pedindo Tua misericórdia. Também, Senhor, quantos orando por pessoas da família que estão hospitalizadas, Senhor, conceda a cura. Pessoas apresentando, pessoas da família que estão nos manicômios, liberta, Senhor. Senhor Jesus, cobre com teu sangue aqueles que estão agora nos lares, mas estão agora clamando, estão pedindo. Quantos que tiraram um tempo, Senhor, tiraram alguns minutos do seu descanso para buscar a face do Senhor na madrugada, para suplicar, pedir o livramento do Senhor. Quantos que entraram, meu Deus, nessa campanha da madrugada, estão clamando ao Senhor pela madrugada, nessa poderosa campanha, Senhor. Essa campanha não tereis que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, hostes malignas, ó Deus. Estamos agora clamando pelo sangue de Cristo, ó Pai, sim, clamando pelo sangue de Jesus, o Cordeiro que venceu, para que no nome de Cristo as obras do diabo, meu Deus, sejam todas destruídas. O sangue de Jesus tem poder. Cordeiro Santo, Cordeiro bendito que venceu por nós, vai destruindo, meu Deus, pelo sangue do Cordeiro, com todas as obras do inferno, trabalhos malignos, meu Deus e meu Pai, feitos, Senhor, meu Deus e meu Pai, contra a nossa vida, porque o plano, meu Deus, do diabo é matar, roubar e destruir, meu Deus. Mas o Senhor Jesus veio para dar vida, vida com abundância. Nós cremos, Senhor, no Teu poder. Cremos, Senhor Jesus, no Teu poder. Ó Senhor, através do Teu poderoso sangue, destrua, Senhor, com as obras do diabo. Teu sangue tem poder, Cordeiro Santo, Cordeiro bendito que venceu por nós.
vai repreendendo, Senhor, essa legião do inferno, essa legião das trevas, que está agora lutando, Senhor, contra a nossa vida, todo principado, potestade, hostes maligna, o sangue de Jesus tem poder, e te repreenda, Satanás, legião do inferno, não resista esse clamor pelo sangue de Cristo. O Senhor Jesus já te venceu, bate em retirada, Exu da morte, Exu da destruição, capa preta, mulu do cemitério, todos os demônios eu repreendo no nome do Senhor Jesus. O sangue de Jesus tem poder, vocês que receberam oferendas para matar, destruir, mas eu clamo pelo sangue de Cristo e te repreendo, ordeno, saia, legião da morte, da destruição, que tem rondado essa casa, que tem perseguido essa família, com o plano de matar, de destruir. O sangue de Jesus tem poder. Senhor, corta os laços do diabo, desfaz com todas as ciladas, dá um grande livramento, cobre com o sangue de Cristo as vidas onde essa live está chegando, cobre com o sangue de Cristo os lares, as famílias, livra da morte, ó Deus, da destruição que o diabo tem planejado. Senhor, apresento mais uma vez essas crianças, Senhor, cobre com o teu sangue, também, Senhor, cobre com o teu sangue a minha vida, a minha família, Deus do livramento, confirma o livramento pelo sangue bendito de Cristo, amém e amém, Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês que estão acompanhando essa live, em casa, no trabalho, em viagem, onde quer que seja. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus proteja a sua família também, que o Senhor entre com a solução que você necessita e também que o Senhor te dê um ótimo descanso, você que irá agora descansar após esta oração. E você que vai continuar no seu trabalho, que o Senhor abençoe e te guarde, que o Senhor esteja com você aí no seu trabalho, esteja com você aí nessa viagem, você caminhoneiro, que o Senhor te abençoe, que Deus estenda as mãos de poder sobre sua vida, te guardando, te protegendo. No nome do Senhor Jesus, nessa quarta-feira de bênção e vitória, haverá live no horário do meio-dia, porque nos dias de quarta, sexta e domingo tem também ao meio-dia as lives. E também haverá a live das 18 horas, a live das 18 horas e 15 minutos. Acontecem todos os dias, 18 horas e 15 minutos, acontece essa live todos os dias, é início de noite, 18 horas e 15 minutos, é todos os dias a live, para que possamos juntos clamar a Deus e meditarmos na palavra do Senhor. E também a live do horário das 20 horas e 30 minutos é o devocional diário, é o tema devocional diário, momento com Deus, é a hora do nosso devocional. E todas as madrugadas, no horário das 3 horas, é fixo também todas as madrugadas. Somente ao meio-dia, que é quarta, sexta e domingo. E hoje é quarta-feira, já podemos dizer, já é quarta-feira, já passou da meia-noite, e estaremos no nome do Senhor ao meio-dia, no clamor também da campanha. Não tereis que lutar contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestade, no nome do Senhor, ao meio-dia, e também às 18 horas e 15 minutos, às 20 horas e 30 minutos, o devocional, e às 3 da madrugada, o grande clamor da madrugada, e essa mesma poderosa campanha de batalha, de guerra espiritual. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus.